Cumprimento a Igreja de Deus com a paz do Senhor, amém? Meus amados irmãos, é um motivo de muita alegria nós estarmos reunidos nessa noite para adorar e bendizer ao nome do nosso Deus. Só Ele é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda majestade. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Rodney, que nos fez o convite, e também quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que sempre me acompanha nessa jornada, uma fiel intercessora nesse ministério que o Senhor nos propôs. Quero também louvar a Deus pela vida do pastor Valbert, pastor desta área, assim também como a vida de todos os obreiros, de todos os irmãos, de todos que fazem parte desta congregação. É um motivo de muita alegria, de muita gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós e em nossas vidas. Meus amados irmãos, sem perder de tempo, queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós leremos apenas o versículo 26 e o versículo 27. Atos, capítulo 8, versículos 26 e versículo 27. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Amém? Meus amados irmãos, como nós sabemos, o culto nesta noite ele tem um objetivo, ele tem uma temática, é o culto de missão. E a Assembleia de Deus, especificamente a nossa, conhecida como Ministério Missão. A Assembleia de Deus, ela cresceu, ela se desenvolveu, ela nasceu a partir do desejo missionário. E se você está aqui nesta noite, eu tenho certeza que você foi alcançado por esta palavra, porque um dia alguém foi na sua casa, um dia alguém anunciou esta palavra, um dia alguém pregou o evangelho para você, e você reconheceu que Deus de fato é o Senhor e Salvador da sua vida. E aqui não foi diferente. O livro de Atos, o evangelista Lucas, ele nos faz um breve relato a respeito inicialmente da ascensão de Jesus, quando ele sobe aos céus, e também dos primeiros momentos da igreja primitiva aqui na terra. E nós sabemos muito bem que a igreja primitiva serve como um padrão para nós nos dias de hoje. A igreja primitiva, ela pregava o evangelho. A igreja primitiva, ela insistia na oração. A igreja primitiva, ela não desistia diante das dificuldades, diante das ameaças de morte que estavam propostas a ela. Ela continuava fiel, continuava buscando, continuava intercedendo, e assim o reino de Deus se expandia, crescia e se desenvolvia. Assim que aconteceu. E lá no início de Atos dos Apóstolos, nós sabemos muito bem que Jesus, ele dirige uma palavra para a sua igreja. Ele diz assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E quando essa virtude do Espírito descer sobre vós, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. E aconteceu que quando a virtude do Espírito Santo desceu sobre os irmãos, o poder foi tamanho que eles falaram em línguas, que eles foram envolvidos e as pessoas olhavam e percebiam, alguma coisa está acontecendo naquele lugar. Era o poder de Deus se manifestando no meio da igreja. Porque onde o poder de Deus se manifesta, a sua presença é notada. Onde Deus se manifesta, nós podemos ver os seus milagres agindo. Onde Deus se manifesta, nós podemos ver a virtude da sua unção se manifestando no meio da sua igreja. Mas aconteceu que aqueles irmãos estavam ainda ali em Jerusalém, não haviam ainda saído dos arredores de Jerusalém, estavam, como eu posso dizer, na sua zona de conforto, estava no lugar bom, estava na sombra. E então veio a perseguição, e a partir do momento que surgiu a perseguição, esses irmãos saíram de Jerusalém
e foram se espalhando, foram se pulverizando, e assim o evangelho de Cristo foi crescendo, e assim o evangelho de Cristo rompeu barreiras, rompeu continentes, e assim ele chegou até aqui nesta noite. O evangelho de Deus se manifestou dessa maneira, e ele foi crescendo, ele foi se desenvolvendo naquela região. Mas nós sabemos muito bem que, como ele surgiu ali no meio dos judeus, os judeus eram um povo que muito olhavam apenas para si. Não, o evangelho é para nós, para o nosso grupinho, para o nosso grupo lá do WhatsApp. Não pode repartir para esse grupo, não pode inserir mais ninguém. O evangelho é só restrito para o nosso povo judeu. Mas o evangelho, como a palavra de Deus estava falando, ele seria desenvolvido, ele teria que se espalhar por todas as regiões, até chegar aos gentios, até chegar a nós. E assim aconteceu naquele momento. O evangelho de Deus cresceu, se desenvolveu, ganhou notoriedade. E assim também ele chamou a atenção de certos irmãos, que iniciaram o seu ministério diante dos povos gentios, diante daqueles que as pessoas não olhavam, que não achavam dignos. Porque para Deus, meu irmão, Deus ele não olha para nós como um grupo seleto que diz, não, é só para ele, é só para essa casa, é só para essa igreja. Não, o evangelho de Deus é para todos, o seu chamado é para todos. Vinde como estais, pode vir de todos os lugares, de todas as nações, de todas as culturas. A casa de Deus é aberta, os seus portões estão abertos e a sua mão está estendida nesta noite. Portanto, se você chegou hoje pensando, ele não pode me receber, a igreja, olha meu Deus, até choveu, eu não vou, mas não se preocupe que ele te recebe, ele tem um abraço para você, ele tem uma mão para enxugar as tuas lágrimas, e ele tem um socorro bem presente na hora da angústia. Assim é o que o nosso Senhor faz. E então, no capítulo 6, você pode abrir aí a sua Bíblia, você pode acompanhar, como o evangelho estava se desenvolvendo naquela região. Os apóstolos, eles não tinham mais condições de atender a todas as demandas que as pessoas traziam a eles. Então eles pensaram, não tenho como atender. É necessário então instituirmos diáconos, pessoas para servirem as mesas. E eles oravam e buscavam a direção de Deus para escolherem estas pessoas, e escolheram 7. Você pode acompanhar a partir do versículo 3. E era necessário preencher alguns requisitos. Os primeiros: primeiro, deveria ser de boa reputação, deveria ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Então aqueles que serviam as mesas, ele não tinha um ministério qualquer. Às vezes você pensa, não, eu só estou na igreja, eu só estou para limpar, eu só sou aquele que está lá na recepção. Não, o evangelho de Deus, ele nos chama para nós servirmos, e é um privilégio servir, e deve ter certos requisitos, certos atributos, porque é uma honra servir ao Senhor na sua igreja, na congregação com os irmãos. Então instituiu-se ali diáconos. Dentre eles posso fazer a menção de Estevão e de Filipe, que nós trataremos nesta noite. E Estevão você conhece muito bem. Ele começou a testemunhar a respeito de Cristo, ele começou a ganhar notoriedade, mas logo isso chamou a atenção de certos judeus que estavam enciumados com aquela doutrina que ele estava ensinando. E aconteceu que se levantaram contra ele, mas ainda se levantando contra ele, ele não deixou de testemunhar. Ainda quando as circunstâncias estavam aparentemente adversas, ele continuou insistindo na pregação do evangelho. Às vezes as situações elas mudam e a gente pensa, não está mais favorável para pregar o evangelho. Agora se instituiu aqui uma perseguição, mas ainda assim ele continuou fiel a Deus. Eu quero te encorajar nesta noite, meu irmão, para independentemente das circunstâncias, permaneça fiel a Deus. Independentemente das vozes que se levantem, permaneça fiel a Deus. Fale ao respeito do Senhor, onde quer que você esteja. Pregar em todo o tempo e fora de tempo. É assim que é o chamado da igreja. É pregar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele permaneceu pregando. Se levantaram as vozes. E ele continuou insistindo no evangelho. Mas nós sabemos o resultado. Ele morreu. E me chama a atenção que durante a sua pregação as pessoas olhavam para ele fixamente, como a Bíblia bem destaca, olhavam fixamente para ele, rangendo seus dentes, tomados pela raiva, e olhavam fixamente para ele,
Mas o olhar de Estevão não estava naquelas pessoas. A Bíblia diz que enquanto eles olhavam fixamente para Estevão, Estevão estava olhando fixamente para o céu. Eu queria te dizer nesta noite, muda a direção do teu olhar. Não se importa com quem está te olhando, ao contrário. Às vezes você chega e você diz, a irmã me olhou diferente, o irmão nem falou comigo. Meu irmão, olha para o céu, porque quando ele olhou para o céu, Jesus estava em pé à direita do Pai, e ele estava dizendo, eu estou vendo os céus abertos, estou vendo o meu Senhor à direita do Pai, e Jesus estava lá para receber a sua adoração, receber aquela vida, aquele testemunho, aquele mártir que estava sendo entregue nas suas mãos. Jesus quer receber nesta noite o teu testemunho. Qual tem sido o teu testemunho? Ele quer receber o teu testemunho. Será se hoje, nesta noite, olhássemos para o céu, como veríamos a Cristo? Será se eu veria Ele me condenando as minhas obras, ou eu veria Ele prontamente me esperando para me receber no céu de glória, pronto para receber você e dizer, vinde bendito do meu Pai, entrai nas moradas que eu tenho preparado para você, desde a fundação dos séculos. Será se Ele poderia falar isso ao meu e ao teu respeito nessa noite? E Ele falou isso a respeito de Estevão. Estevão era um diácono, e então ele morre. Então, dando continuidade ao ministério do diaconato, Filipe, aquele que servia as mesas, ele sai daquela região e vai em direção a Samaria, a um território gentil. Ele foi o primeiro a pregar no meio gentil. Saiu da sua zona de conforto e foi até os samaritanos. E nós sabemos muito bem que os judeus eles têm uma certa rixa com os samaritanos. Não se davam, evitavam até se cumprimentar, a passar pela região um do outro. Acontecia dessa forma. Mas Filipe foi até aquela região. E o Senhor estava com Filipe e abençoou a sua jornada, o seu ministério. Filipe não apenas servia as mesas, mas se tornou um dirigente da congregação. Filipe também, como ele era o único, eu imagino, que ele era a pessoa que dirigia o culto. Ele era o regente do vocal. Ele era aquele que organizava o GF daquela congregação. Ele estava envolvido em todos os departamentos. Às vezes a gente se cansa, a gente diz, eu estou em coisas demais, mas Filipe estava tomando de conta de uma congregação sozinho. Ele pregava e servia as mesas, ele era um diácono ali e poderoso em obras para pregar o evangelho. Ele insistia, e o resultado da sua insistência foi que o evangelho de Cristo, ele tomou conta daquele lugar. E o seu crescimento foi tamanho que os apóstolos mandaram outros apóstolos para verificar como estava a obra, como estava o trabalho naquela localidade. Foi enviado então Pedro e João. Eles chegando lá puderam perceber. Meus irmãos, quando a gente chega aqui, a gente vê irmãos glorificando, a gente vê mãos levantadas para o céu, a gente vê os sinais, maravilhas que Deus está fazendo nesse lugar. E eles puderam perceber que de fato Deus estava agindo naquele meio. Quando nós chegamos e percebemos que Deus está agindo, as suas maravilhas são presenciadas, são notórias. Porque quando Deus chega, meu irmão, Ele não chega como se fosse uma pessoa que não é presenciada, que não é percebida. A sua presença é notória. Quando Ele chega, nós podemos perceber, nós podemos visualizar as suas maravilhas. É irmão sendo batizado com o Espírito Santo, são enfermidades deixando as pessoas, são aqueles problemas que pareciam irresolutíveis, e Ele começa a mostrar uma solução, começa a mostrar uma saída, porque onde Deus está, há maravilha, onde Deus está, há sinais, onde Ele está operando, Ele está fazendo. Eu posso não estar vendo, mas eu sei que Ele está movendo a situação. Talvez você chegou aqui nessa noite e está pensando que Ele não está fazendo, mas você não está vendo, Ele está agindo, você não está percebendo, Ele está movendo. E quando você se der conta, você irá perceber a grandiosa obra que Ele fez lá na tua vida, na tua casa. Você está aqui, não está percebendo, mas na tua casa Ele está visitando, Ele está transformando, Ele está quebrando correntes. Você crê que nessa noite Ele está lá na tua casa? Você crê que nessa noite Ele está fazendo, Ele está resolvendo aquele teu problema? Ele está fazendo, está transformando, está movendo. Ele está aqui nessa noite, a sua presença real. Aleluia. Então Filipe continua pregando o evangelho. Pedro e João percebem que Deus está fazendo, que Deus está operando. Está acontecendo maravilhas naquele lugar. E Deus é tamanho, Ele faz as suas obras tão extraordinárias, que em uma ocasião anterior, como eu falei, quem foi lá foi Pedro e João. Em uma ocasião anterior,
João e os discípulos de Jesus estavam lá em Samaria e eles desejavam se hospedar, mas os samaritanos não quiseram recebê-los. O que foi que João fez? João e Tiago, os irmãos, os filhos do trovão, como Jesus assim denominava, eles diziam: Jesus, me permita orar para que mande fogo do céu e consuma essas pessoas aqui. Me permita orar para que desça fogo do céu, dessa condenação sobre essas pessoas. Mas aqui em Atos dos Apóstolos, João, ele chega lá e Deus, como ele faz as coisas tremendas, aquele que estava querendo orar para que descesse fogo e consumisse aquelas pessoas, ele agora vai orar para que descesse o Espírito Santo sobre aquelas pessoas. Olha as coisas que Deus faz. Às vezes você não está nem percebendo, não está notando, mas Ele vai te usar para fazer coisas que você jamais imaginou. Eu jamais imaginei estar pregando na igreja, e eu estou pregando, estou falando a palavra do Senhor. Você também, às vezes, jamais imaginou estar falando para uma pessoa a respeito do Evangelho de Cristo. Você tem vergonha demais, você está cansado demais, mas de repente você está falando, e de repente aquela pessoa aceita Cristo, de repente aquela pessoa está ganhando pessoas para Cristo, de repente aquela pessoa se torna um missionário, e você se dá conta: olha, eu só preguei o Evangelho, eu só fiz alguma coisinha tão singular, mas Jesus, Ele opera a partir de coisas que você jamais imaginou. Por isso não despreze os pequenos começos. Às vezes a gente pensa que é pequeno demais, que é insignificante demais, mas a partir daquela coisa tão pequena, daqueles 5 pães e 2 peixes, Ele está alimentando multidões. A partir daquilo que você pensa que não tem significado, Ele está fazendo algo. Você pensa: não vale a pena eu postar essa mensagem no WhatsApp, não vale a pena eu falar a respeito de Jesus para esta pessoa, porque ela já está perdida, ela já pecou demais, ela já está arruinada demais, mas você não se dá conta que esse Evangelho, ele tem poder. Porque esse Evangelho, ele tem poder, porque nós falamos de alguém que é vivo, de alguém que faz, de alguém que opera, de alguém que transforma. Nós pregamos a mensagem, meu irmão, diferente de todas as mensagens já pregadas e anunciadas em toda a história nesse universo. Nós pregamos a história de um Deus que se fez carne, habitou entre nós, deu a sua vida em nosso lugar e que breve virá buscar a sua igreja. E nós iremos subir com Ele, iremos nos encontrar nos ares com Ele e adorá-lo por toda a eternidade. Aleluia. Então o Evangelho cresce, os apóstolos oram por aquela obra e saem dali anunciando agora o Evangelho nas regiões gentias. Então você percebe a importância do ministério desse evangelista chamado Filipe. Começou servindo às mesas, logo estava anunciando o Evangelho, dirigindo congregação, e serviu de testemunho, de exemplo para as pessoas também anunciarem o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora eu queria convidar você para ir ao versículo que nós lemos, Atos, capítulo 8, versículo 26, diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai. Como é que diz lá no versículo 27? E levantou-se e foi. Olha só como é o chamado que Deus nos faz, e olha só como é a reação de uma pessoa que de fato é chamada por Cristo. Meu irmão, ele não colocou dificuldades, ele não pensou o seguinte: não, mas o Senhor está me chamando para um lugar deserto, o Senhor está me chamando, eu já tenho tantas ocupações aqui, por que não chama outro, Senhor? Por que não chama outro para fazer essa obra? Não, ele se levantou e foi. Às vezes a gente pensa: não vale a pena eu ir. Ah, Senhor, já tem muitos lá. Ah, Senhor, hoje está chovendo. Não, mas parece que é longe demais. Ah, Senhor, mas parece que não vai ter oportunidade para mim. Não, você levantou-se e foi. O que nos falta muitas vezes é a atitude de levantar e ir, de começar e concluir. É isso que nos falta. Muitas vezes nós até sabemos começar, mas não sabemos concluir. A gente para no meio do caminho, a gente olha para trás, a gente fica estagnado, a gente não dá continuidade àquilo que nós começamos. E é muito comum, ao concluir o ano, a gente pensa e a gente faça muitas promessas: Senhor, ano que vem vai ser diferente. Eu já vou começar o primeiro dia do ano buscando a Tua face, eu vou fazer mais jejum, eu vou Te buscar verdadeiramente. E quando vai passando os dias, logo você vai se dar conta de que nem orando mais está, nem buscando mais a Deus, quase não está indo mais nem para a igreja. Porque nós temos dificuldade em dar continuidade, em ter permanência, ter constância na obra do Senhor. Mas Filipe, ele se levantou
E ele foi. E nessa noite eu vim aqui para te encorajar em se levantar e ir. Não fique no seu lugar. Não fique na inércia, porque ele te chama para uma obra. E então é necessário, quando ele te chama, você se dispor, se levantar e ir. E fazer a obra do Senhor, que é um privilégio para mim e para você. Então, qual foi o chamado ali de Filipe? Ele se levantou. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, qual era superintendente de todos os seus tesouros, estava indo a Jerusalém, tinha ido a Jerusalém, na verdade estava vindo, voltando, para a adoração. Então o que acontece aqui? Este homem era um tesoureiro desta rainha, e esta rainha, o seu nome não é Candace, isso é um título, como o exemplo de Faraó. Faraó não é um nome, é um título. Esse homem aqui morava na região da Etiópia, e ele havia saído do seu lugar para ir até Jerusalém. E você pode me perguntar, mas por que ele fez isso, esse trajeto? Por que ele saiu do seu lugar, da sua região, para ir a Jerusalém? E a história nos conta que este homem era um convertido ao judaísmo, e era necessário então ir a Jerusalém para prestar o seu culto a Deus. Mas como ele era um homem que era nascido numa região gentia, além disso era um homem eunuco, ele havia sido castrado fisicamente, ele não poderia entrar no templo para oferecer o seu culto a Deus, ele deveria permanecer do lado de fora, adorando ao Senhor. Não seria um participante do culto como nós estamos aqui nesta noite, nessa oportunidade. Então ele estava naquela situação, do lado de fora. Ele estava ali, havia percorrido muitos quilômetros. Eu li um historiador que falou que ele percorreu cerca de 1000 quilômetros, um trajeto que aproximadamente demoraria 30 dias para ser percorrido. Então eu começo a imaginar, às vezes, a gente mora quase dentro da congregação e não quer ir. Às vezes a gente mora tão próximo e a gente não quer fazer. Às vezes a rua para ser evangelizada é do lado da tua, mas tu quer ir lá para o outro continente. Você diz, eu tenho um chamado missionário, mas você não evangeliza nem na sua casa. Que chamado é esse? Primeiro ganhe os seus que estão próximos, depois você pensa mais além. Então, esse etíope estava naquela localidade, uma pessoa gentia, oferecendo o seu culto do lado de fora. Estava ali naquela situação, e ele estava agora retornando para a sua casa. Quando ele estava retornando, ele trazia consigo um pergaminho, e estava fazendo a leitura da palavra de Deus. Ele, quando estava lá, estava voltando, ele não comprou, ele não adquiriu um seriado da Netflix para voltar. A viagem era cansativa, era longa. Não, eu vou vir assistindo um vídeo no YouTube. Eu vou vir aqui conversando, jogando conversa fora. Eu vou vir fazendo tantas outras coisas. Não, eu comprei um pergaminho e eu vou lendo, eu vou meditando nas escrituras sagradas. Olha o que esse homem fez. Ele estava com um trajeto longo. Às vezes a gente tem um tempo ocioso, a gente não quer ler a palavra de Deus. Esse homem não. Ele tinha um tempo para ser percorrido e ele sabia aproveitar muito bem esse tempo. Estava lendo e meditando nas escrituras sagradas. Às vezes você não tem tempo, você pensa que não tem tempo porque você não prioriza as escrituras. E nós devemos fazer justamente isso, priorizar aquilo que de fato é relevante na nossa vida. Jesus não foi à toa que uma certa feita falou para Marta, Marta, você está se cansando, porque você não está priorizando aquilo que de fato é relevante, aquilo que de fato é indispensável. Enquanto você está na sua correria, você quer tirar Maria do lugar da primazia, que você quer tirar Maria do lugar da adoração, você está se cansando à toa. E eu queria te convidar nesta noite para você sair do seu lugar de correria e ir para o lugar de adoração, aos pés do Senhor. Porque quando você está no lugar de adoração, você chega mais próximo dEle, você vê de perto as suas maravilhas, você tem um contato maior, experiências maiores com Ele. Quando você está mais perto, mais próximo. E Jesus está aqui nesta noite te chamando para um lugar mais perto, mais próximo. E aquele que chega, que vai até Ele, ele sai com uma missão de anunciar o seu evangelho e de ganhar vidas para Ele. Então ele estava naquela situação, aquele eunuco, lendo a palavra do Senhor. Eu imagino aqui, ele abrindo aquele pergaminho, e ele estava fazendo a leitura em Isaías 53, você conhece muito bem, falando a respeito do servo do Senhor que seria maltratado, que seria humilhado, que seria zombado, escarnecido. E aconteceu que
naquele lugar onde ele estava passando, para você observar como tudo que Deus faz é perfeito, e que não existe acaso nas suas obras, mas um propósito, ele se encontra com Filipe, no meio do deserto. Meu irmão, às vezes a gente pensa que no deserto Deus não manda a providência, Ele mandou aqui a providência, lá no meio do deserto. Você jamais imaginou encontrar a providência, mas Deus estava mandando, olha aí tua providência. Às vezes está tudo seco na tua vida, você não vê saída, não vê solução, mas Ele está mandando a providência, Ele está mandando o escape, Ele está mandando nessa noite, na tua vida, está mandando a solução, aquilo que você jamais imaginou encontrar naquele lugar, Ele está fazendo, vai fazer com as circunstâncias adversas, vai fazer com a porta fechada, você vai testemunhar e dizer, Ele fez quando eu não via saída, Ele fez quando os céus estavam fechados, mas além do céu fechado, da tempestade, o sol brilhava, a face de Deus era sorridente na tua vida, dizendo, eu aprovo as tuas obras, eu te levanto, você que está cansado, eu revigoro as tuas forças nessa noite, e eu te encorajo, porque a caminhada é longa, mas você vai concluir de forma vitoriosa, para o louvor e engrandecimento do nome do Senhor. Aleluia. Então ele se encontra com Filipe no meio do deserto. E é interessante esses encontros que Deus cria. Esse encontro aqui, ele não foi o primeiro lá no deserto. Se você lembrar, em 1 Reis, Deus providencia um encontro também do rei com Elias, do rei Acabe. Em uma certa ocasião, Elias havia orado para que as chuvas cessassem, e houve um tempo então de muita sequidão, não havia chuva, os ribeiros estavam secando, e a água era cada vez mais escassa. Mas em uma certa feita, Elias ele ora a Deus de forma diferente, ele coloca a sua cabeça entre as suas pernas, e ele estava clamando a Deus, agonizando a Deus, pedindo agora chuva. E ele chamava o seu moço para olhar os céus e ver como estavam os céus, para noticiar a ele. E aquele moço ia, voltava, trazia a resposta para Elias: Senhor, não estou vendo nada, está o sol de rachar, não tem uma nuvem no céu. E aconteceu que aquele homem continuava aí, voltar e levar esse recado. Eu imagino, se fosse eu, já estava pensando, não, já que eu vou levar, vou dizer para ele que está bonito para chover, que talvez assim ele se anime. Aí ele foi lá e olhou, chegou para Elias e disse: olha Elias, eu vi lá, mas era mesmo que não ter visto, porque a nuvem que eu vi era do tamanho da mão de um homem, era insignificante, Elias. Mas assim que Elias ouve esta mensagem, ele diz: pois pode dizer para as mulheres, pode dizer para elas tirar a roupa do varal, pode dizer para abrir as cisternas, porque vai chover, pode dizer para tirar as roupas do varal, porque vai cair um toró, vai fazer as maravilhas. Você está pensando que é só sequidão, mas Deus está mandando a tempestade de poder, de maravilha na tua vida. E então ele anuncia, manda o moço dizer: olha, anuncia lá para Acabe, pode correr Acabe, porque a chuva que vem aí é grande, você pode não estar vendo, não estar percebendo, mas tem uma nuvem ali que está me sinalizando. As pessoas pensam que é insignificante, mas já está começando, já está agindo, Deus já está operando. As pessoas dizem e tentam te desencorajar, dizendo: não estou vendo mudança alguma, mas Deus te revela teus olhos espirituais nessa noite para você contemplar. Ele está fazendo. É pequeno aos olhos do homem, mas Deus está fazendo, Ele está operando, Ele está transformando aquilo que não tinha significado. Então ele começa a correr, ele começa a se apressar, e antes dele chegar a Jezrael, Elias o acompanha. Meu irmão, Acabe, ele estava com as suas carruagens, Acabe estava, tenho certeza, com os seus cavalos potentes, correndo, mas Elias acompanha Acabe. Olha para você ver como as coisas de Deus, como é que Ele faz. Ele não diz em nenhum momento que foi uma carruagem buscar Elias e levar até Acabe, mas Deus, de forma sobrenatural, leva o seu profeta até aquele rei, porque aquele rei, ele estava sob a direção das suas carruagens, mas Elias estava debaixo da poderosa mão de Deus. Aquele que está debaixo da poderosa mão de Deus, ele chega lá, ele conclui, ele vai além. As pessoas pensam que não vai, mas ele chega, ele conclui a obra, porque ele está debaixo das potentes mãos do Senhor.
Você está debaixo das potentes mãos do Senhor. Meu irmão, o inimigo se levanta em nossa vida, tenta zombar, tenta tornar insignificante a nossa fé, mas eu estou debaixo da potente mão do Senhor. Eu realmente não tenho significado algum, eu não tenho poder algum, mas o meu Deus, Ele tem todo o poder no céu, na terra e até embaixo da terra. Ele tem todo o poder e Ele faz tudo aquilo que Ele apraz. É assim que nós servimos ao nosso Senhor, confiando no seu poder. E então Filipe acompanha aquele homem, e aconteceu que aquele homem, havia uma tradição naquela época, que as pessoas quando estavam viajando, elas começavam a ler em voz alta, e eu tenho certeza que ele lendo, e Filipe ali perto, percebeu que ele estava lendo a passagem das Escrituras Sagradas, e Filipe se dirige a ele: você entende, compreende aquilo que lê? E ele diz: como eu vou compreender, como eu vou entender se não há alguém que me explique? E aqui entra nós, entra a igreja, aqui entra você, como o papel de explicar, como o papel de evangelizar, como o papel de propagar esta mensagem. Porque muitas pessoas, eles têm muitos conhecimentos, têm muitos saberes, mas não têm iniciativa de propagar o evangelho. Não têm a iniciativa de explicar, não querem se deter tempo explicando o evangelho, mas Filipe foi diferente. Você entende aquilo que você está lendo? Não entendo. Então ele diz: então suba aqui. Olha Deus criando aqui as estratégias. A gente não percebe, mas Ele está criando, Ele está movendo. Quando Deus te coloca numa universidade, meu irmão, não é só para você estudar lá bonitinho, não. Ele está te colocando lá para você servir de testemunho lá na universidade. Às vezes você não levanta a sua boca para falar a respeito do evangelho, mas eu tenho certeza que em todos os lugares existe um remanescente fiel, que ele não se envergonha das vozes que vão se levantar contra ele. Ele não se levanta se ele vai ficar sem amigos, porque ele sabe que a amizade dele maior é no céu. Ele sabe que quando ele se deita, ele sabe que quando ele se prostra, Cristo está ali ao seu lado aprovando as suas obras. Deus te coloca no lugar, meu irmão, com um propósito de falar, de ser um testemunho, fazer o seu testemunho expandir naquele lugar. Você quer sair dos lugares, você agradece a Deus, você faz um culto em ação de graça quando as portas se abrem, mas aí você não fala a respeito de Deus, você não fala a respeito do evangelho. Será se de fato você está honrando ao Senhor onde você está? Filipe estava honrando a Cristo no deserto, não era no palácio, porque às vezes a gente quer honrar no palácio. No palácio é bom demais, todo mundo batendo nas costas, quando todo mundo é notado, quando os aplausos eles soam aos nossos ouvidos, a gente gosta. Mas e lá no deserto, como é a nossa reação? Se Deus te chamasse e dissesse: é lá no deserto que eu quero fazer uma obra com você, você ia? Você teria essa ousadia de ir, de fazer lá no deserto? Nas circunstâncias adversas, Filipe foi. Qual foi o resultado disso? Ele anuncia o evangelho de Jesus Cristo, aquele etíope, anuncia e ganha a vida daquele homem para Cristo. Meu irmão, e quando eu leio isso, eu tenho noção, eu começo a perceber a dimensão da importância de uma alma para Cristo. De uma alma. Cristo foi capaz de mandar seu discípulo, seu apóstolo, seu diácono, sair de uma região, ir a uma região gentia, e ir até o deserto e anunciar a palavra. Não foi para uma multidão, foi para uma pessoa, foi para um gentio, não foi nem para um judeu. Muitos poderiam se negar a fazer isto, mas eu começo a reconhecer quanto é valioso uma alma para Cristo. Às vezes eu chegava nas congregações, quando eu recebia uma oportunidade no início da minha caminhada cristã, e você começa a perceber como as pessoas se recusam a pregar quando o culto está com poucas pessoas. Ah, não vou, não vale a pena. Eu não vou dar o melhor de mim porque é só um, só dois. Não vou naquela casa lá do outro lado da rua. Está chovendo. Mas Jesus, Ele chamou para fazer a obra na vida de uma pessoa. Resgatar uma pessoa. O missionário, meu irmão, ele tem essa iniciativa, se preocupa com a vida de uma pessoa. De uma pessoa só. E Cristo, Ele espera usar a mim e a você para propagar este evangelho. Ele não precisa de muitos, Ele precisa de um que se disponha a ir. Pode ser um velho, pode ser uma pessoa idosa, pode ser um moço, pode ser uma criança,
pode ser uma senhora, desde que se levante e vá, que anuncie este evangelho. Então, quando ele anuncia, passando por aquela região árida, aquele eunuco, ele percebe, olha, tem água ali, o que é que me impede de ser batizado? E então Filipe diz, nada, você não crê que ele de fato é o nosso Senhor e Salvador? Ele, eu creio. E então ele é batizado, e quando ele se levanta, Filipe já havia saído dali, havia desaparecido daquele local, e aquele eunuco se levanta, se regozijando, e quando ele é transformado, a partir do momento que ele aceita a Cristo como seu Salvador, ele chega lá na sua região e se tornou o primeiro missionário naquele lugar. Às vezes você não dá nada, mas ele está fazendo, e você vai perceber as coisas grandes que ele faz através de uma vida, de alguém que se dispõe, de alguém que quer ir, que quer fazer. Por isso, meu irmão, a importância desses cultos missionários, evangelísticos, para você se dar conta que ele se preocupa com o valor de uma alma. Quero te encorajar nesta noite para você chegar na sua casa, orar pelas vidas que estão se perdendo. Talvez se nós, por um momento que sequer, tivéssemos em nosso coração e conseguíssemos sentir aquilo que Deus sente, quando vê tantas pessoas se perdendo para o inferno, quando vê tantas pessoas se perdendo, caminhando a passos largos da perdição eterna, se nós conseguimos compreender a dimensão disso, eu tenho certeza que nós jamais seríamos os cristãos que nós temos sido. Nós iríamos buscar mais, iríamos fazer mais, nós iríamos pregar mais, não sentiríamos vergonha de anunciar o Evangelho, porque o Evangelho é poder, o Evangelho transforma, o Evangelho faz. E eu tenho certeza que Coab será pequena demais para esta igreja que irá percorrer essa cidade, que irá percorrer essas ruas falando deste evangelho. Pode ser que seja apenas para uma pessoa, como o Filipe falou, mas pode ser que seja para uma nação, e nós estamos aqui dizendo, Senhor, usa-nos, levanta-nos, encoraja-nos para fazer mais, para ir além, porque esse é o privilégio que Ele nos concede, sermos participantes da sua obra. Esse é o privilégio que o Senhor nos concedeu. Que você guarde essa palavra no seu coração, que você tenha sempre isso em mente, a preocupação com a obra missionária, ela não para em nós, ela continua, ela vai além de nós, que possamos, irmãos, dar uma pequena contribuição nesta obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que lá nos céus Ele nos receba, que possamos mostrar para Ele as nossas obras, que sejam obras dignas de aceitação, de recompensa da sua parte. E eu louvo a Deus pela oportunidade em nome de Jesus.